E aí, curiosos, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Sabiam de uma. Se subscrever no canal é mahala, ainda ganhas entretenimento, mahala, fofoca em primeira mão. Então, do que você espera? Bora lá se subscrever-se aqui no canal, ativar o sininho de notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Entre nós, africanos, e eu digo, deixa-me falar de moçambicanos que entendem melhor. Nós podemos falar muito bem português, mas quando chega a hora de nomear as plantas, por exemplo, eu vou dizer, esta planta é esta flor. Vem um europeu e diz, olha, os moçambicanos só dizem planta e flor, não conhecem os nomes das flores, nem os nomes das plantas. Sabe por quê? Porque esta mafurreira, ou aquela flor, só existe no meu país, no meu clima, que é tropical, e na Europa não há. Então, eu tenho que inventar uma outra linguagem para explicar isto. Nós, escritores, fazemos glossários nos nossos livros. É muito interessante ir ver os glossários. Porque eu estou a falar de massala. Massala é uma fruta que só tem aqui. Então, eu tenho que escrever massala, porque massala na Europa não há. Então, vou dizer assim, massala, no glossário já. Massala é uma fruta redonda, histórica, que parece bola, redonda como uma bola, parece coco, mas não é coco. O que estou a falar? O que estou a dizer? Estou a dizer um montão de palavras para tentar demonstrar alguma coisa que só a minha língua pode nomear, mesmo em relação aos animais. Nós dizemos, quase todos nós, moçambicanos, dizemos os pássaros. Mas cada pássaro tem nome. Esses nomes não existem na língua europeia. A nomeação desses pássaros só é possível na minha língua, que é o Xhosa, ou qualquer língua moçambicana, ou qualquer língua africana. Então, a língua é a minha raiz. Se me tiram a minha língua, eu posso falar na superfície, mas eu não posso falar na profundidade das coisas. A outra questão é o cabelo, que eu gosto muito de falar de cabelo. Enfim, mas só vou dizer o que eu posso. É o seguinte, todos acham que o cabelo do negro é um cabelo ruim. Mas eu, quando olho para as diferentes raças que o mundo tem, há uma coisa que eu costumo ver. Uma chinesa, deixa-me falar no feminino, tá bem? Uma chinesa só pode ter 2 penteados. Um amarrado e o outro solto. Uma branca pode ter talvez 3 ou 4. Amarrado, solto, enrolado e umas trancinhas assim. Um negro ou uma negra pode fazer 1000 penteados. Para mim, o cabelo de um negro é o cabelo mais artístico do mundo. Então, quem são eles? Quando chegam e dizem, o melhor modelo de se ser mulher é este. Se eu posso fazer 1000 penteados, porque Deus me deu um cabelo tão artístico, por que eu tenho que andar a copiar aquilo que os outros me trazem? Portanto, estou a falar aqui de 2 questões fundamentais. Uma é a imposição de valores, a outra é a aceitação passiva. Por que uma mulher negra aceita? Por que ela não vê e realiza que com o seu cabelo pode fazer todos os penteados do mundo, as maiores fantasias que Deus deu? Bem, eu sou muito apaixonada por esses assuntos. E às vezes, quando eu começo a falar, não paro. Fez uma pergunta, Dionísio Baúli. Já não me lembro qual é. Bom, a pergunta era para mesmo questionar como é que a gente pode discutir na perspectiva da Paulina que toma as raízes como um lugar de força. Na verdade, diríamos que acabou respondendo. Mas surgiu aqui uma coisa interessante enquanto ia discutindo este conceito de raiz, que é a de língua e a do cabelo. Na verdade, a do cabelo acabou aparecendo depois do conceito de língua. Quando nós olhamos a língua, encontramos a língua como uma instituição, com as suas regras, e quando as políticas da educação no período colonial se impuseram, era de um aniquilamento
cultural, vamos dizer assim, como dizia, um desenraizamento. A pergunta que se poderia colocar é: com que razões o Estado colonial impôs uma política educacional e de assimilação? Quais foram as razões? O desenraizamento é absolutamente para isso. A usurpação era preciso retirar do africano, do negro, tudo aquilo que lhe dava força. Portanto, depois vieram aquelas políticas de assimilação, etc., etc., que todos nós conhecemos, mas o objetivo primordial foi retirar este indivíduo de si mesmo e tentar transformá-lo num outro. E eu, de vez em quando, dou por mim a dizer assim uma coisa muito estranha, mas tenham a santa paciência, vão ter que me ouvir. É o seguinte: Deus criou a África por amor e não por engano. Não, 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 não. Deus me deu este corpo, esta pele, esta língua, porque achou que me devia dar. E há pessoas que acham que podem substituir Deus na criação da África. Isso é um erro. Não pode ser. E é exatamente o que os nossos antepassados, das vanguardas, das diferentes lutas de libertação, fincaram o pé no chão. Eu existo porque Deus assim me fez e Deus me deu esta terra linda que todos cobiçam. Às vezes eu me zango com as igrejas. Eu não vou deixar de falar nisso agora. Vem de onde vem, diz que vem para a África para afastar as trevas da África. África tem sol que nunca mais acaba. Quando vieram para a nossa terra, disseram que vinham cristianizar, que vinham civilizar e que vinham mostrar o caminho do céu. E a grande questão que eu digo, olha, com tantos anos de cristianização, qual é o preto que já chegou ao céu? Nenhum. Ficamos todos no inferno da escravatura, da colonização, do desenraizamento. E nós, ainda hoje, alguns de nós somos agentes, apesar de independentes, somos agentes do nosso próprio desenraizamento. Isto é, resumindo, nós aceitamos a religião sem questionar. Isso é um erro. Eu costumo dizer assim, a Bíblia Sagrada diz: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, eu fui criada por Deus. Então, Deus é negra e Deus é mulher. Deus está comigo. E se a religião é verdadeiramente uma religião de libertação, tem que reconhecer que não precisa de pregar opressão nem supremacia, mas sim libertação. Eu sou assim. Bom, este discurso de Deus, mulher, é um dos debates que por muito fui acompanhando não só aqui em Moçambique, como fora nas suas conferências. Mas voltemos a um aspecto que nós começamos, que é desta releitura histórica em tempos de Covid, em que nós temos pré-Covid, que fala desta penetração, desta expoliação do ser, desta usurpação não só do ser, mas também do ter na sua perspectiva. Aliás, quando nós lemos Ngoma Yetu, encontramos muito bem trabalhado nisto. E uma das grandes preocupações que a Paulina traz em muitos dos seus livros, desde da balada, e muito mais trabalhado no Nikkei, e diríamos numa linguagem muito mais erudita no sétimo juramento, a este conflito dual entre o tradicional e o moderno. Onde é que nós podemos encaixar este debate entre o tradicional e o moderno? Aliás, Samora, quando institui a Primeira República, uma das primeiras coisas que ele traz é o conceito do homem novo. Mas um conceito do homem novo à esteira do marxista-leninista, isto é, que é o fim das nossas tradições em função de uma dimensão mais moderna. Aliás, o sétimo juramento traz isto, quando traz David e Clemente, um que demonstra que traz uma imagem do tradicional e o outro que traz uma imagem do moderno. Este debate, para a metáfora da árvore, como é que se pode explicar? Eu tenho muitos conflitos com a língua portuguesa,
E tenho muitos conflitos com os ditos conceitos universais. Por exemplo, a palavra tradicional. Sempre que se fala de tradicional, está-se a falar de uma África atrasada. Quer dizer, para nós moçambicanos, a palavra tradicional, ou para nós africanos, a palavra tradicional virou coisa de preto, coisa de atrasado, coisa de africano. E a palavra moderno virou uma palavra do europeu, daquele que governa, daquele que domina. Mas, às vezes, aquilo que é considerado tradicional, ou aquilo que é verdadeiramente tradicional, meu, africano, é aquilo que daqui a 100 anos ou da 1000 anos vai ser considerado o moderno. Não sei se me faço entender. Eu escrevi um texto neste livro, O Canto dos Escravos, um texto que se chama Mudam-se os Tempos. Eu gosto muito deste texto por uma razão muito simples. É assim, quando a Europa chegou, as mulheres, gosto muito de falar das mulheres, as mulheres europeias traziam muita roupa, chapéu do sol, luvas, guarda-sol, blusa, sutiã e aquelas roupas interiores 1000 que a mulher europeia usa. Botas e ainda meias de seda para ir a Tete. A Tete, aquela nossa província mais calorosa do país. E quando chegam lá, encontram um povo nu. Disseram, ai, que horror, gente nua. Ai, os africanos são atrasados, não sabem que é imoral andar com pouquíssimas roupas ou de tangas. Tudo bem, o tempo passou. A senhora só dizia, oh Maria, agora fica com o meu chapéu, estou com calor. Oh Maria, agora fica com o meu casaco. Agora fica com as minhas meias. Agora fica com as minhas botas. Passados 5 séculos, a história se inverteu. A tradição do uso da tanga entre os negros, desculpa falar de tete, é um exemplo, começou a morrer. Nós, africanos, hoje, vestimos muita roupa. E o nosso colonizador, o nosso invasor, que achou que éramos atrasados naquela altura, anda sem roupa ou com pouca roupa. Quer dizer, houve aqui uma inversão. Estávamos a falar da questão do tradicional, estamos a falar do moderno. Portanto, o que é o tradicional? O que é o moderno? As coisas se tornam modernas porque foi a Europa que determinou e foi como se diz, ou a América ou outro mundo que fez ou pensou, fica moderno, fica logo internacional, universal. Uma coisa interessante que talvez para puxar mais esse discurso seria discutir o tempo africano. Porque uma das coisas que nós temos notado aqui no bar, na escola, é englobar o tempo numa dimensão universal. E quando traz este binômio entre o tradicional e o moderno, numa interrogativa de reivindicação, ao pensar, olha, como é que nós podemos pensar o tradicional numa luz, numa racionalidade moderna? E hoje podíamos também colocar essa pergunta. Nós podemos pensar um tempo africano? Talvez não esteja bem à altura de resolver, de responder essa questão. Preciso de pensar um pouco nela. Mas não pensar por quê. Será que a África nunca teve tempo? Será que a África nunca teve sol? Há um outro exemplo que eu gosto de dar. O europeu trouxe essas casas complicadas com ar-condicionado e tudo. Claro que é bom, claro que é fresco. E veja no dicionário da língua portuguesa, todos os dicionários de língua portuguesa, vem descrito palhota, habitação rústica característica do negro. Eu reclamo, eu digo, ei, mas o que é isto agora? Ok. Vieram os prédios, vieram os palácios e as grandes casas. Hoje, esta casa chamada palhota já é reconhecida como uma habitação ecológica. Não sei se estão a fazer entender. Enquanto fosse apenas do negro, era tradicional.
Agora que os europeus e os americanos começam a perceber a importância de uma casa de bambu, de palha para o meio ambiente, já é moderno. Não sei se estão a fazer entender. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, há muito trabalho para fazer, muito. Seja na filosofia, seja na matemática, seja na medicina, nós temos que começar a questionar o que é tradicional, o que é moderno. É moderno porque eles é que determinam o que é moderno e o que é tradicional. Ah, Paulina, tu sempre escreves sobre tradição. Não, eu estou a escrever sobre mim e sobre o meu povo. Não respondi bem a sua questão. Responde melhor, professor. Olha, é interessante esta problematização entre a nomenclatura ocidental e a nomenclatura africana, ou somente dos povos africanos. Porque por muito tempo olhou-se o africano numa dimensão subalternizada, o mesmo que nós podemos encontrar quando se pensa numa história universal. Aliás, o conceito moderno do Ocidente e da Europa nunca foi pacífico. Sempre excluía todo o povo que não se encaixasse numa dimensão ocidental. Como quem diz, o africano é um bicho, à semelhança do índio. E só quem pode fazer parte de uma história universal é todo um povo ocidental e europeu. Por muito tempo, espizinharam, desenraizaram e mataram todas as tradições. E uma das coisas que o programa procura trazer é este regresso. Não só no sentido de repetir, mas questionar e avaliar a lupa da nossa racionalidade. Não estamos a dizer que a racionalidade, ela é X e Y, mas colocar tudo numa bandeja no tempo de cada povo. Olhando neste tema que nos propusemos a discutir neste primeiro programa, nos bastidores, falou dos tempos de Covid como o desmoronamento do mito do Ocidente. É do nosso interesse que dê um comentário sobre isto. É o seguinte, eu gosto de falar de coisas práticas. Durante muito tempo, todo mundo dizia, a medicina tradicional africana. E nós, para sermos saudáveis, temos que ficar à espera da medicina moderna. Veio o Covid, meu amigo, estamos a morrer. Olha, primeiro ouvi dizer que o Egito, aqui no continente africano, já produziu medicamento para o seu povo. Depois ouvi falar do Madagascar, que já está a produzir medicamento para o seu povo. Ontem ouvi falar dos Camarões, que está muito mais avançado a produzir o medicamento para o seu povo. Entretanto, qual é a base da produção desses medicamentos que estão a curar? Se é científico ou não, isso não me interessa. Eu estou preocupada com a vida do meu povo. Estão a curar. As pessoas estão a ficar de pé, cheias de saúde. E lá aparecem outros a dizer, sabes, é que esse medicamento que eles usam é tradicional. Não sei se me faz entender. Eu quando falo dessas coisas, por vezes me perco. Depois ainda aparecem alguns outros países africanos a dizer, sim, realmente não seria muito bom usar o medicamento não científico. Eu não quero saber de ciência ou não ciência. Quero saber do meu povo, quero saber da minha vida. E digo mais, este país chamado Moçambique, e talvez alguns outros, não respeitam a sua medicina tradicional, porque o tradicional é julgado atrasado. Será que me faz entender? Os outros países, Camarões, Madagascar, o Egito e ainda outros, estão a resolver os seus problemas com os seus meios. Agora, por que eu tenho que falar do tradicional? Por que eu tenho que falar do moderno? E por que não falar daquilo que é útil para a solução dos problemas do meu povo? O moderno são as máquinas. Na Europa, na América, o povo está a acabar. O tradicional é o que eu tenho, meu povo está a curar.
Paulina, Pergunta lá. Paulina, nós estamos prestes ao intervalo. Mas antes de chegarmos para lá, há um pequeno comentário, que na verdade o comentário vem também com uma pergunta. Este binômio entre o tradicional, numa completa negação na sua nomenclatura, e que é justo, e o apoio, e o moderno, que é no sentido de técnica, que é da maquinaria, que é do industrial, sempre trouxe um grande debate. Aliás, a PIE acaba nos convidando também para uma negociação entre o tempo africano e o tempo ocidental. Porque uma das coisas que nós encontramos e que a literatura sempre nos traz é este constante apagamento. Mesmo depois das independências, é certo que nós queremos também uma liberdade econômica e política e de impor as nossas patentes a nível da nossa produção científica. Mas se não aparece um europeu para dizer sim, o que nós produzimos é sempre subalternizado. E no seu livro, Ngomayeto, que quando apareceu foi um livro, digamos, estranho aos olhos de uma certa elite ainda enferma ao conceito do homem novo, da primeira concepção de Samora, achou isto como quem rebusca alguns fantasmas que já se foram ultrapassados. Para sairmos ao intervalo, como é que nós podemos trazer o nosso conhecimento sobre as nossas patentes? Lembrando que tivemos aqui pessoas que apareceram em África, em Moçambique, vestido com um cordeiro de messianismo. Como quem diz, vai à África para salvar aquele povo, somente vai à África para civilizar, como se o conceito de civilização fosse branco ou da Europa, e a África e o negro não tivesse uma base axiológica, valores éticos, morais. E como é que nós podemos negociar isto? Como é que nós podemos convidar para pensarmos a um nós, a trazer aquela ideia da usurpação do ser para uma aceitação do ser? Deixa-me dizer o seguinte, antes de entrar na grande resposta, vou dizer uma coisa muito simples, que é o seguinte: a ciência é humana, a sabedoria é divina. Fica claro? E a ciência é filha da sabedoria. Às vezes, nós nos esquecemos disto. Porque um tipo inventou uma máquina e julga que é grande coisa. O que é? Porque conseguiu empacotar aí uns comprimidos. É cientista, é grande coisa. Antes de ti, existia um povo. Antes desse povo ser invadido, produzia os seus próprios valores. Então, eu não vou dar uma resposta direta. Eu estou simplesmente a falar para esses cientistas. A ciência hoje, com o Covid-19, falhou. Essas máquinas estão aí. As pessoas estão a morrer. Mas a natureza, a sabedoria, o conhecimento africano já provou de que tem solução, uma solução local, cultural, a tal tradicional e atrasada. Então, são muitos assuntos a serem tratados. São muitos assuntos a serem debatidos, mas para mim deve ficar claro isto. Uma coisa é ciência, outra coisa é sabedoria. A África pode não ter ciência, mas tem sabedoria. E está a provar. O Covid, ainda bem que veio provar que aqui é preciso pôr os pontos nos is. Moçambique pode transformar a sua sabedoria em ciência. Não fez por quê? Está à espera das patentes. É bom? Claro, temos que negociar, isso é importante. É negócio, isso vai nos dar dinheiro. Mas antes da patente, salva o teu povo. Esses países de que eu falei levam a medicina tradicional a sério, levam a sabedoria do seu povo a sério. E Moçambique, o que é que está a fazer? Há um instituto aí que ainda não vi bem o que é que anda a fazer. Moral da história, as instituições, todas as instituições aqui neste país precisam de fazer uma reflexão. Educação
É a primeira instituição que deve ensinar a criança que existe ciência e sabedoria. Ensinar a respeitar a sabedoria do seu povo. Eu vejo alguns livros, quando falam de medicina tradicional, é aquela coisa tradicional dos atrasados, porque nós somos da ciência e técnica. Estamos